Olá pessoal, tudo bem? Professor João aqui, mais uma linha em áudio totalmente diferenciada para você. Hoje eu quero falar com você a respeito aqui dos direitos do advogado, para nós continuarmos a nossa caminhada aqui nos vídeos das leis em áudio visual, tá ok? E hoje a gente vai começar aqui o artigo 6º da Lei 8.906 de 94, tá? Os direitos do advogado, capítulo 2, dos direitos do advogado. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Artigo 7º. São direitos do advogado, seus direitos como advogado, exercer, inciso 1º, com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2º, a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Isso aqui, ó, esse artigo aqui, ele é muito violado às vezes na prática, tá, gente? Inciso 3º, comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Tá vendo? Isso é muito importante também para vocês. 4º, ter a presença de representantes da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura de auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa a seccional da OAB. Inciso 5º, não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, na sua falta em prisão domiciliar, tá? Esse assim reconhecido pela OAB foi aqui, ó, detonado aqui pela ADIM 1127, tá? Ingressar livremente nas salas e de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Isso aqui, hein, vai sonhando. Nas salas de dependência de audiência, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente, e independentemente da presença de seus titulares. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione a repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. 7º, permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. O 9º foi derrubado aí pela DIN 1105, tá? O 10º, ele fala aqui, ó, usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou a censura de que lhe forem feitas. Reclamar verbalmente por escrito perante qualquer juiz ou tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar sentado ou em pé em juízo ou tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Examinar, aqui ó, inciso 13, isso aqui é importante, que foi alterado em 2019. Ó.
Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos ao sigilo ou ao segredo de justiça, assegurar a obtenção de cópias com a possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que concluídos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais, retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias, ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão em razão dela, vários casos aconteceram isso, usar os símbolos privativos da profissão de advogado, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com a pessoa quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizada ou solicitada pelo constituinte, bem como sobre o fato que constitua sigilo profissional. Retirar-se do recinto onde se encontre, aguardando o pregão para ato judicial. Isso aqui está sendo usado agora na OAB aqui, ó. É um caso aí do pessoal que está sendo investigado aí, da vice-presidente da OAB do Rio, etc. Tá? Esse inciso aqui está sendo bem atual aqui, viu? Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando o pregão para ato judicial após 30 minutos do horário designado, ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele mediante comunicação protocolizada em juízo. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, a todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta e indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Não se aplica o disposto nos incisos 15 e 16 aos processos sob regime de segredo de justiça, tá? E quando existirem nos autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstância relevante que justifique a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou requerimento da parte interessada, até o encerramento do processo, ao advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria e difamação puníveis qualquer manifestação da sua parte no exercício da sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Essa é a relação sem o desacato, tá? Aqui não livrou essa DIN 11.27.8 tirou o desacato aqui desse parágrafo, tá? A redação original contém o desacato, tá? O advogado, parágrafo 3º, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4º deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados, com o uso, o e-controle saiu pela DIN 11.27, assegurados à OAB. No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão de cargo ou função do órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorreu o infrator. Parágrafo 6º. Presentes os indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo em qualquer hipótese vedada a utilização de documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Parágrafo 7º.
A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes de advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Isso aqui está acontecendo agora. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância dos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. O artigo 7º-A nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, compartilha. E se você quiser entender e memorizar esse artigo com mais profundidade, faça parte do nosso treinamento completo, Código da Aprovação, tá bom? Um forte abraço para você, o link dele está aqui embaixo. E até o próximo vídeo.